Você deve ter percebido que nós mudamos o tema para esse mês. Conversando com o André essa semana, o André expressou o seu coração que ele queria trabalhar algo nesses 4 domingos de julho. E acabamos decidindo por trazer essa série chamada Fé no Meio do Caos, uma jornada de perseverança. E o que nós queremos dizer com isso? Na verdade, nós queremos trazer a nós agora aqui as histórias que aconteceram no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que muitas vezes nós não falamos muito sobre esse livro. Nós falamos muito sobre a jornada de Israel até o Egito, a sua libertação, a conquista da terra prometida, e depois muitas vezes nós também abordamos já essa mesma nação já sendo liderada pelo rei Davi e pelos profetas, mas existe ali um momento bastante crítico do povo de Israel, que é narrado através do livro de Juízes. E esse momento é um momento extremamente caótico. Tudo começou, e o livro de Juízes, ele mostra para nós aqui, ele traz uma descrição de como as coisas estavam naquele tempo. A ponto de que na versão A Mensagem, nós lemos assim no capítulo 17, versículo 6, naquele tempo não havia rei em Israel, as pessoas faziam o que bem entendiam. Esse versículo ele é tão importante que, como o último versículo do livro de Juízes, ele é novamente repetido. E você termina de ler Juízes lendo, as pessoas faziam o que bem entendiam. A ponto de que a violência era banal, pessoas eram mortas, oprimidas, havia assaltos, havia desrespeito às propriedades, havia um clima de egoísmo, o importante é que eu estou em paz, se você não está em paz, o problema é seu. Havia um ambiente extremamente descentralizado. Como o texto mesmo diz, não havia rei. Se você acompanha os jogos da Copa, eu gosto daquele momento em que os países cantam os seus hinos, eu gosto de ler a letra dos hinos. E você vê ali toda, umas letras assim, chamando os seus soldados para a guerra. Quase que 90% dos hinos trazem essa história de formação de uma nação, com derramamento de sangue, com a chamada dos seus valentes, a ponto de eles dizerem que eles estão prontos para morrer. Mas esse não era o ambiente de Juízes. Nós podemos entender que o que estava acontecendo era, o texto vai mostrar, a partir de Juízes capítulo 2, algo que, depois de toda aquela mobilização, e o povo entrando para morar na terra de Canaã, houve ali um certo esfriamento, um certo ajustamento, relaxamento das pessoas. O texto mostra, e a partir do versículo 6 do capítulo 2, ele vai nos descrevendo como esse ambiente crítico, esse ambiente caótico, surgiu, dizendo que depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. O versículo 10 vai falar, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Você conhece bem a história de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus, o príncipe do Egito, para ser usado por Deus como instrumento de libertação do povo de Israel. Esse povo sai do Egito, vive 40 anos no deserto, amadureceram a ponto de estarem prontos para viverem na Canaã, a terra que manava leite e mel. Josué assume o posto de Moisés. Moisés não tem o privilégio de viver com o povo de Israel em Canaã. Josué, como general, braço direito de Moisés, assume o comando. É papel de Josué levar o povo para a terra prometida. E você vai
vendo a descrição, uma série de batalhas, de conquistas, a partir ali da cidade de Jericó, o povo de Israel foi ocupando aquela área hoje que nós conhecemos como a Palestina. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E Israel teve 12 filhos. Quando Josué leva aquela nação, aquele povo, ainda não era uma nação, mas um povo, eles eram, na verdade, os descendentes dos 12 filhos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, e cada tribo então ocupa uma área. Zebulon, Naftali, Manassés, Ruben, Dan, Efraim, Benjamim, Judá, todos eles ganham os seus espaços. E cada um começa então a constituir a sua própria economia, começam a cuidar da terra, cuidar de rebanhos, começam a crescerem, a se estabilizarem. Mas junto com esse conforto, aconteceu algo que o texto deixa bem claro, é que as gerações foram passando a ponto de chegar um tempo, e esse tempo de Juízes, eu acho esse versículo o versículo mais triste de Juízes, que diz que havia uma geração que não conhecia o Senhor e o que havia feito por Israel. Na verdade, naquele momento ali, o que havia era um esfriamento, tal ponto espiritual do povo de Israel, é que não se falava mais nada sobre Deus, não se contavam as histórias de Moisés, de como o povo foi milagrosamente salvo das mãos do faraó e entrou na terra prometida. Ninguém fazia uma escola dominical e ensinava as crianças a musiquinha de vem com Josué lutar em Jericó. Não se ensinava as crianças do Egito, escravo fui, ó assim, né? Não tinha escola dominical. Não havia classe para as crianças. Havia uma nova geração que não sabia nada sobre Deus. Eu e o André, e juntamente com o Renan, nós temos um pacto nosso, de não permitir que isso aconteça com as próximas gerações. Por isso a gente investe como igreja na nova geração. Hoje de manhã nós tivemos inclusive um encontro com os pais dos adolescentes. Por isso que nós não nos incomodamos quando eles fazem um pouco mais de barulho e atrapalha até mesmo a minha mensagem. Porque para mim o importante é que estamos sendo falado para essa nova geração a respeito dos feitos de Deus. E nós estamos lutando para que isso não aconteça. Mas infelizmente isso está acontecendo em nosso país. Está acontecendo na nossa cidade, ao nosso redor. Mesmo eu compartilhando das coisas de Cristo, do Evangelho, com os meus filhos, com uma nova geração, essa nova geração tem estado em contato com uma outra geração que não conhece a Deus, não conhece a Jesus. A pista de skate agora ela está sendo reformada e vai ser reinaugurada. Mas até que ela estava funcionando, o Renan ia com os meninos e as meninas andar de skate. E era interessante que eles brincavam de lá e ficavam, até que um ponto eles falavam assim, agora nós vamos falar de Jesus. E sempre tem lá um skatista profissional aqui da região que fica lá treinando. E ele era o primeiro a falar assim, gente, vamos parar tudo que o pastor vai falar de Jesus para nós. Porque existe uma geração que não conhece a Cristo, não conhece os feitos, não conhece o Evangelho. Muito daquele ambiente que estava caótico, de Juízes, é muito parecido com o nosso ambiente hoje. Um ambiente caótico, um ambiente de pulverização, onde há um relativismo, onde aquilo que é verdade para mim não necessariamente é verdade para você. O caminho que eu sigo espiritual não necessariamente é o caminho que você quer seguir. E cada um começa a se ocupar das suas coisas, daquilo que é importante para cada um, e se perde uma consciência do coletivo, de uma comunidade, de uma nação que foi ganha por Deus. E no Antigo Testamento, na aliança do Antigo Testamento, ali a aliança que Deus fez com Moisés, salvou aquele povo, e hoje nós somos também uma comunidade. O André foi muito claro nisso, quando nós repartimos a ceia semana passada, que nós também somos uma comunidade que fomos resgatada pelo sangue de Cristo. E nós estamos caindo numa armadilha de permitir que
uma cosmovisão secular, relativista, consumista, individualista, tome conta das nossas famílias. Que bom que você está aqui hoje, porque o nosso objetivo é que nós possamos junto aqui nos descontaminar dessa cosmovisão e podemos voltar às promessas de Deus e entender um pouco mais através de como Deus resgata o povo de Israel em cada momento. É interessante porque, Fábio, mas se ninguém seguia a Deus, como é que Deus agiu? Nós sabemos que Deus foi lá e escolheu Moisés. Moisés tinha sido bem preparado, ele havia sido fruto de um milagre, resgatado, estudou nas melhores universidades do Cairo, sabia todas as línguas, ele sabia mexer com todas as mídias da sua época. Mas e agora, nesse tempo de Juízes? É interessante porque o livro de Juízes nos mostra que quando candidatos em potencial se esconde, Deus levanta os improváveis. O tempo todo em Juízes nós vamos ver que Deus escolhe aqueles que eram os últimos na lista. Quando você imagina que existia assim algum padrão que deve ser seguido, Deus escolhe exatamente alguém que não está fora do padrão. E nós vamos ver isso, e nesses 4 domingos, nós vamos ver hoje, por exemplo, Débora e Baraque. Quando não havia um homem para assumir um exército, Deus levanta uma mulher, Débora. E Débora, nós vamos trabalhar daqui a pouco, nós vamos nos aprofundar na história. Débora chama Baraque, e Baraque também não é um soldado dos mais valentes, muito pelo contrário. Ele treme, mas também você vai ver a história de Gideão, um jovem, valente, mas extremamente pessimista, extremamente desanimado, a ponto de ficar escondido numa gruta e lamentar, ó céus, ó dia, ó vida. E Deus escolhe esse homem cheio de lamentos. Deus escolhe em um certo momento Jefté, que trazia um estigma sobre a sua vida, pois ele era fruto de um ato indecente, imoral, pois ele era filho de uma prostituta. Quando possíveis candidatos formados nas melhores universidades e dentro das melhores famílias, Deus escolhe aquele que não tinha família, aquele que vivia na periferia da sociedade, Jefté. E sem falar, inclusive, de Sansão. Sansão que, pelo contrário, foi escolhido também como fruto de um milagre, mas foi só ganhar sua carteira de motorista, sua maioridade, quebrou seu compromisso com Deus. Mas mesmo assim, Deus escolhe aqueles que nós não vemos. Deus escolhe os improváveis. Improváveis como eu e você. Muitas vezes nós gostamos de ver as histórias dos heróis, nós vamos no cinema assistir às histórias sobre os nossos heróis preferidos. Mas na história do Evangelho, Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que para a sociedade não têm valor. Até mesmo quando Deus escolheu um novo rei, a história conta que Samuel foi até a casa de Jessé, e de todos os filhos, o menos provável, o improvável foi escolhido, Davi, com as suas sardas, cabelo vermelho, joelhinhos lambeta, fedendo ovelha. Esse foi o rei. A sua estrela é colocada até hoje como estandarte da nação de Israel. Sem contar em Jesus e os seus discípulos. Jesus não buscou os seus discípulos nas universidades de Samaria, da Galileia, mas foi buscá-los em barcos mal cheirosos, pescadores. E isso para nós é um encorajamento, pois Deus quer também nos usar. Nesse mundo caótico em que vivemos, Deus procura aqueles que perseveram na sua fé. Os improváveis da sociedade são aqueles que Deus usa. E nós vamos ver juntos hoje a fé de Débora. Como Deus, num momento crítico na história de Israel, Deus levanta Débora. E esse texto, ele se encontra no capítulo 4 de Juízes. Eu não coloquei o texto, mas gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. A partir do versículo 1 do capítulo 4 de Juízes. Nós vamos ver ali uma breve descrição
de quem é Débora. Interessante que havia sempre um ciclo. O povo se desviava, não é uma nação, eu caio na armadilha de chamar Israel uma nação. Israel não é uma nação, Israel não tem um hino para cantar no dia da Copa do Mundo. É um grupo de pessoas totalmente desfragmentado, cada um cuidando da sua vida. Eram parentes de sangue distantes. Mas eles eram oprimidos. Eles se afastavam de Deus, eles eram oprimidos, se arrependiam e havia libertação. Era um ciclo vicioso que vivia nesse tempo Israel. E mais uma vez esse ciclo se inicia. O texto diz que no versículo 1 do capítulo 4, depois da morte de Eude, que havia sido um desses líderes, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Nós lemos esse texto, nós não temos talvez a ideia, a profundidade e a violência como as coisas aconteciam naquele tempo. Mesmo que nós vivemos ainda num mundo caótico como hoje, ainda existe uma cosmovisão, uma cultura judaico-cristã na nossa sociedade. Então, mesmo que a violência que nós experimentamos, ela seja ruim, seja extremamente impactante, nós não temos noção do que era viver naquele tempo antigo. E quando a Bíblia fala que eles eram oprimidos cruelmente, era muita crueldade. Era uma maneira como assim de violenta, a ponto de os lares serem invadidos, os filhos serem roubados, se fossem mulheres eram levadas para serem escravas sexuais dos militares inimigos, as propriedades eram destruídas, saqueadas, os rebanhos eram roubados, os armazéns com os cereais eram também saqueados e levados, era terrível. E se não bastasse, havia um poder militar desse rei, que tinha um general chamado Sísera. E esse general comandava um exército, onde havia 900 carros de ferro. Estamos falando de um tempo antigo, onde a tecnologia da guerra ela era precária. Aí você ter um exército com 900 carros de ferro, era como se você tivesse ali as melhores armas, o exército mais poderoso. E havia um clima ali de descontentamento, de opressão, mas não havia um homem que se levantasse, chamasse os seus co-irmãos, os seus co-irmãos, as outras tribos, e se unisse. E a história continua contando no versículo 4. Mas havia uma mulher. O improvável acontece. Quando você pensa num grande exército, você pensa num grande herói, num grande comandante, um grande líder político, um general. Mas Deus faz o improvável. Deus chama uma mulher, mas não uma mulher qualquer. Deus chama Débora, e o versículo 4 diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Interessante, nós vemos essa descrição, o texto eu estou lendo na NVI, mas se você pega os textos mais antigos, eles trazem inclusive a descrição de Débora, começando a dizer que Débora era o quê? Uma mulher. Parece claro para nós. Mas no hebraico, antes de falar que ela era uma profetisa, dizia assim, era mulher profeta. Porque pensa nesse texto sendo lido pelos seus pares. Pensa numa comunidade machista, onde o homem oprimia a mulher, e isso não é de hoje, isso sempre aconteceu desde que o pecado
reina neste mundo, o equilíbrio que deveria existir entre o homem e a mulher, ele é desfeito, e sempre há uma opressão da força, da crueldade masculina sobre a mulher. E o texto, ele faz como se fosse assim um soco no estômago dos homens, porque ele fala assim, uma mulher, seus frouxos, uma mulher, mas não era uma mulher qualquer, o texto fala que ela era uma profetisa. Qual era o papel de um profeta? O profeta, ele recebia a mensagem de Deus e ele repartia com as pessoas. Ele tem um trabalho contrário de um sacerdote. O sacerdote traz as orações, traz os pedidos do povo e entrega a Deus. O profeta faz o contrário, ele recebe a ordem, a mensagem, a palavra de Deus e ele entrega. E tal era a fé de Débora, que ela tinha uma intimidade com Deus, a ponto dela ser reconhecida por ser uma profeta. Ela tinha parte com Deus, num momento caótico, onde ninguém falava sobre Deus, existia uma mulher que conversava com Deus, que se permitia ser usada por Deus. E era tão evidente o seu papel, que o texto aqui diz, a NVI, eu acho que é uma tradução até errada, diz que Débora liderava Israel naquela época. Se você pega as versões antigas, a revista atualizada falava que Débora julgava naquela época, pois o papel dela era exatamente o papel de um juiz. Interessante que o livro chama todos esses personagens de juízes. Na verdade, todos eles foram em algum momento um líder político, um líder militar, usados no momento próprio para serem libertadores de Israel. Mas, na verdade, a única personagem de juízes que tinha realmente um papel de julgar questões, de mediar conflitos, era Débora. E Débora fazia isso debaixo de uma tamareira. Se você conhece um pouco de geografia bíblica, Débora nem estava fixada aonde estava tendo o conflito. O conflito estava ao norte, Débora estava a 80 quilômetros de distância. Na verdade, Débora ouvia falar sobre o conflito, sobre a opressão. Mas ali, debaixo daquela tamareira, entre Ramá e Betel, havia uma mulher, uma profetisa. E o texto, ele é bonito, ele é rico, porque fala assim que ela também era esposa de Lapidote. Eu não sei quem é Lapidote só aparece aqui uma vez. Mas toda vez que o texto põe um nome em alguém, é porque essa pessoa era conhecida. E Débora era uma mulher que também cumpria o seu papel de esposa. Provavelmente, o texto não fala em idade, mas não era uma mulher nova, uma jovem. Mas era alguém que provavelmente tinha filhos, que havia cumprido o seu papel como mãe, havia cumprido o seu papel como dona de casa, trabalhando ali, provendo o seu lar em harmonia. Débora era uma mulher completa, que cumpria todas as suas funções, entendia o seu chamado, e não era negligente em nenhum dos seus papéis. E Débora é escolhida para julgar, então, as questões de Israel ali, naquele lugar, naquela comunidade. Deus fala com Débora. E Débora, então, fica conhecida, e nós vamos ver isso, eu só trago aqui o capítulo 5, que é o cântico de Débora. Débora vai ser conhecida como a mãe de Israel. O texto do capítulo 5, versículo 7 diz assim: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. E aqui nós temos então certeza que ela era mãe. Uma mãe precisou ser destacada para ser usada por Deus, para tirar o povo da opressão. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Vocês são as Déboras dos dias de hoje. Vocês são mulheres
esposas, vocês têm um papel de trabalhar a vida dos filhos de vocês, de com fé perseverarem em meio ao caos e não desistirem dos seus filhos, mas dobrarem os seus joelhos e orarem pelos seus filhos. Eu ainda agradeço a Deus por a minha mãe estar viva, e eu sei que eu tenho outras mães aqui que também oram por mim, mas todo homem precisa de uma mulher de oração, uma mulher que dobra os seus joelhos, que levanta um clamor pela vida dos seus filhos, do seu marido. E Deus honra essa fé. Deus faz acontecer o inimaginável. Débora é chamada por Deus para ser usada para libertar Israel da opressão. Mas Débora não faz isso sozinha. O texto continua e entra então o nosso segundo personagem na história, Baraque. Baraque provavelmente era um jovem conhecido, um jovem que se destacava entre a sua geração. E Débora então manda chamar Baraque, que vivia naquela zona de conflito. E o texto continua dizendo que, versículo 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. É interessante porque havia ali, o texto diz assim, não, parece que todo mundo estava sofrendo, mas ninguém tinha coragem de se levantar, e de se opor, e de trabalhar e reunir as pessoas. A ponto de que, quando fala-se de Deus chama uma mulher, Deus está falando assim, parece que não tem homem nessa nação. Cadê os homens? O fato é que quando Deus chama Débora, Débora chama Baraque, e Débora fala o que para Baraque? Reúna quantos homens? Ou seja, tinha ou não tinha homem em Israel? Tinha. Mas onde estavam esses homens? E o reflexo desses homens era claro em Baraque. A ponto de, olha só o que Baraque fala para Débora. Se você for comigo, irei. Versículo 8. Mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10 mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Tinha homem em Israel. Era uma primeira opção. Mas eles não estavam perseverando na sua fé, muito pelo contrário. Estavam desanimados, escondidos. Precisou que uma mulher fizesse a convocação. E era tão crítico a atitude dos homens que Baraque, representando esses 10 mil homens, era o primeiro a dizer: olha, eu não vou sozinho não, ou a senhora que vai comigo, a senhora é a profeta, é a mulher da oração, a mulher da unção. Se a senhora não for conosco, devia chamar ela de senhora, né? Se a senhora não for, que coisa. Mas Débora sabe do seu papel, e ela vai. Era uma zona de guerra. Era uma zona de conflito. Não deveria ser um ambiente para uma senhora de idade, mãe de filhos, esposa, estar. Mas ela percebe a fragilidade do seu povo e ela se coloca ali como uma coluna de oração, uma coluna de perseverança, que pudesse refletir ânimo para aqueles homens, para aqueles soldados. Deus havia prometido a vitória. E olha só como as coisas acontecem. Versículo 14, versículo 12. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete-Ragoim ao rio Quizon,
E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Ragoim. O exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Nós vamos ter mais detalhes do que aconteceu nesse dia no capítulo 5, quando há depois um cântico de vitória, um cântico escrito por Débora e Baraque. E nesse cântico de vitória há alguns detalhes que diz que Deus promoveu uma chuva intensa naquele dia. Os soldados de Israel estavam no monte. No vale onde passava o rio Quizon, estavam reunidos os 900 carros de ferro. A batalha aconteceria para que os carros pudessem funcionar de maneira estratégica, deveria estar em um local de vale, não numa montanha. E Deus promove então uma chuva que alaga aquele vale, o rio transborda. E essa chuva faz com que aqueles carros militares se tornem inoperantes, tragados pela lama, igualam a guerra, homens contra homens, não há mais carros de ferro que podem fazer a diferença. É interessante que essa história se repete com Napoleão. Napoleão também reúne os seus homens no Vale de Quizon para invadir a Turquia. E nesse mesmo momento também acontece uma chuva que acontecia. E a Turquia ainda se salvou porque o exército de Napoleão não conseguiu atravessar o Vale de Quizon. Quando nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus faz o que nós não podemos. Deus faz a chuva. Eu não sei se você tem orado pela chuva, mas eu convoco você a orar. Se ficar esperando Geraldo Alckmin resolver o seu problema, você pode esperar sentado. Se tem alguém que tem a solução do problema, é Deus. Eu faço o que eu posso, eu permaneço firme, eu persevero em oração. E Deus faz o que eu não posso, e que ninguém pode fazer. O exército é completamente eliminado. Mas ainda existe um general para ser morto. E diz que Sísera foge, e Sísera vai para uma comunidade neutra, para a Suíça daquela época lá. Era uma comunidade ali onde o patriarca não se envolvia em guerras. Era conhecido, e Sísera vai buscar esconderijo seguro. E o texto diz que, versículo 17, Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Eu coloquei o texto aqui, mas já vou passar por ele, porque agora nós vamos falar de Jael. Lembra que a Débora falou? Deus vai manter a vitória, porque a vitória já está prometida. Mas Baraque, por que você não foi sozinho? Deus diz que uma mulher vai ser usada para eliminar o inimigo. E quem é a escolhida? Jael, uma estrangeira, uma que não era nem do povo de Israel, para que o povo de Israel se envergonhasse da sua falta de compromisso, do seu medo, da sua falta de perseverança, a ponto de que uma mulher que vivia numa comunidade neutra, que não estava envolvida com nada, ela é usada por Deus para eliminar o general. Olha só que interessante como as coisas acontecem. Digno de um filme de Hollywood. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Versículo 19, estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu.
dá para saber que Císera estava dormindo de ladinho, porque pegou na têmpora. Estava tão cansado, dormia que nem um neném. Mas era um inimigo mortal de Israel. Era alguém que tinha sido usado como instrumento de violência. E precisava ser castigado. E Deus usa Jael. Versículo 22, Baraque passou à procura de Císera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto com estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. E aqui vem uma parte bonita da história, que é o cântico de Débora. Débora compõe esse cântico, e esse cântico era cantado depois. Como trazendo a lembrança, um modo como improvável, como Deus cuidou do seu povo. Nesse cântico, Débora traz detalhes de como esse campo se encharcou e se encheu de água. No versículo 7, como eu já mostrei, ele fala, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Mas eu particularmente, eu não gosto desse texto aqui, esse versículo 10. Porque ele diz assim, vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. A gente não está andando de jumento branco, mas os nossos capos são brancos. E os nossos tapetes têm sido bonitos. Sabe o que ela está falando aqui? Que a própria geração dela era uma geração que estava confortável, estava alienada. Não percebia um conflito que acontecia ao norte de Israel. O texto, ele continua aqui mais para frente, ele vai dizer no versículo 15, que os líderes se juntaram, mas teve algumas tribos que não se juntaram. O versículo 15 diz assim, os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se até ele, até o vale. Nas divisões de Ruben, houve muita inquietação. Por que vocês permanecem entre as fogueiras, a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben, houve indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, e Dan, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral, em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Percebe que não foi um conflito que trouxe união, mas existia ali os co-irmãos, que estavam mais preocupados com as suas ovelhas, estavam mais preocupados em passar o seu final de semana na praia. E não estavam vendo seus irmãos sendo oprimidos, e nós estamos vivendo num momento onde nunca antes, na história da igreja, há uma igreja tão dividida, há uma igreja tão inconsciente, de que há cristãos precisando de ajuda. Há cristãos sendo oprimidos em mundos perseguidos, onde o cristianismo não pode ser nem dito, nem vestido. Eu conheço um casal que está vivendo num país árabe, e eles estão, de alguma maneira, ali se aculturando a cultura, e em algum momento eles querem também começar a compartilhar a sua fé em Jesus. E é interessante a história que eu estou contando, porque essa garota, ela foi adolescente na época que era o pastor de adolescente, e ela fez uma tatuagem nas costas, no pescoço. Ela escreveu o nome de Deus em hebraico. Só que agora ela está num mundo muçulmano. E ela contou uma história que é até engraçada, se não fosse trágica, mas ela vive com um band-aid nas costas, no pescoço, pois ela não pode mostrar que ela tem o nome do Deus de Israel no seu corpo. E a gente nem sabe que essas coisas acontecem. Esse é um pequeno atrito entre mundos tão diferentes, e nós muitas vezes estamos seguros, confortáveis. E nós precisamos nos juntar àqueles que estão oprimidos.
E eu queria aqui destacar o versículo 12. Eu acho esse versículo o versículo chave. No cântico de Débora, há essa exaltação. Desperte, Débora, desperte. Desperte, desperte, irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque. Leve os presos aos seus prisioneiros, leve os presos seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Déboras, mulheres, despertem. Dobrem os seus joelhos e comecem a orar. Baraques, homens, por que pede para levantar? Se tem alguém que gosta de ficar sentado no sofá, esticadão, hein? Levantem-se, Baraques. Ou Deus vai ter que levantar uma mulher para fazer o que Deus pediu para você fazer. A história de Débora é uma história que exalta a mulher. Mas é um constrangimento para os homens. E de novo, estamos vivendo dentro de um momento onde os homens estão sendo omissos nos seus papéis. Nós, homens, não estamos nos levantando, nos colocando diante da opressão, não estamos defendendo as nossas famílias, não estamos protegendo as nossas esposas e os nossos filhos. Esse texto é para nós. Levantem-se, Baraques. Ou será que uma mulher precisa fazer o papel do homem? Toda vez que há perigo, há algo mortal para acontecer, Deus escolheu os homens. Deus nunca quis que as mulheres fossem para a guerra. Esse nosso mundo hoje, pós-moderno, onde masculinidade e feminilidade, elas se mesclam. Nós já temos, inclusive, soldados homens, soldados mulheres, que parecem a mesma coisa. Mas Deus escolheu os homens. Obrigado, Benê. Mas Deus escolheu os homens para se colocar em frente ao perigo. Pode ver os filmes, os Discoveries da vida aí. Toda vez que tem aqueles caras lá, só tem uns bandos de louco homem. Você não vê nenhuma mulher lá, passando perrengue. Porque é da natureza do homem. Mas hoje nós vivemos num momento tão distante da verdade, que até as mulheres hoje fazem os papéis dos homens. Já falei isso e falo de novo. Homem hoje é sinônimo de propaganda de cerveja. Coincidentemente aparece muitas vezes sentado na frente da TV assistindo futebol e bebendo cerveja. Há uma guerra acontecendo. Há um mundo sendo oprimido pelo diabo, que como ladrão vem para matar, roubar e destruir, e nós estamos acomodados nas nossas casas, escondido atrás dos nossos vidros fumê, dos nossos carros brancos. E nós precisamos nos levantar. Mulheres, perseverem em oração. Homens, levantem-se. Lições para os nossos dias, e quero terminar aqui refletindo em algumas situações práticas. Toda vez que há falta de fé e desobediência a Deus, nós vivemos momentos de opressão. Assim como na época de Israel, toda vez que há desobediência, toda vez que nós, sabendo o que temos que fazer, nós escolhemos não fazer, quando nós entendemos que Deus está dizendo, olha, eu estou com vocês, mas nós, pela nossa falta de fé, nós nos omitimos, nós nos escondemos, a opressão vence, a maldade avança, e aqueles que nós amamos são machucados, são feridos. Hoje de manhã, eu não estava presente, eu estava aqui pregando, mas eu sei que os pais terminaram o encontro de oração de joelhos. E assim deve ser, na dependência de Deus, clamando pela vida dos nossos filhos. Essa zona de guerra, ela está mais perto do que a gente pode imaginar.
Se Débora vivia a 80 quilômetros de distância da zona de conflito, essa zona de conflito ela está aqui da Rua da Formiga para lá. E existem alguns locais onde a guerra está acontecendo e os nossos filhos estão ali vivendo as suas vidas. E esses lugares têm nome, chama Colégio Etapa, Novo Ângulo, Colégio de Vinhedo, Santana. Onde existe uma cosmovisão relativista, consumista, imoral. E nós como pais, nós precisamos estar juntos com os nossos filhos. Nós não vamos impedir que eles vivam nesses lugares, pois é preciso, é um currículo que eles precisam. Mas nós não podemos nos omitir. Nós precisamos lutar juntos. E se tiver que ser de joelhos, lutaremos de joelhos. Nós não vivemos num tempo de paz. Muito pelo contrário. O papel da Débora demonstra o valor das mulheres aos olhos de Deus. Toda vez que o pecado reina, há um desequilíbrio entre homem e mulher. E toda vez que o homem pode, ele tenta oprimir a mulher, por ser mais forte, ele oprime através da violência, através do assédio moral. Mas Deus, o tempo todo, Ele chama mulheres e provam às mulheres que elas são dignas de confiança, dignas do seu chamado. Quantas mulheres estão aqui que são feridas em seus casamentos, são feridas em relacionamentos, são deixadas, abandonadas. Mas em todo momento Deus diz assim: eu estou com vocês, mulheres Déboras, permaneçam firmes, perseverem, pois vocês são de valor para mim. Eu sempre estarei com vocês. E vocês hão de ver a vitória que eu trarei. Confiem. A história não acabou. Perseverem. Perseverem. E a última lição. Deus esquece as faltas e elogia a obediência e a confiança. Se você conhece o Novo Testamento, existe o livro de Hebreus. O autor escreve para os descendentes do povo de Israel. E traz à memória os grandes feitos de homens que, ao longo da história, pela fé, perseveraram no mundo caótico. E essa galeria da fé desses homens é destacada no livro de Hebreus. E sabe quem aparece? Quem que aparece? Baraque, o soldado sem fé. Débora nem é mencionada. O que eu estou imaginando é que aquele texto estava sendo escrito para os homens lerem. Mas ali ele fala de Jefté, Gideão, Sansão e Baraque. Deus esquece as faltas e elogia a obediência e a confiança. Não importa as suas falhas. Não importa se você é competente ou não. Deus não olha a competência. Deus olha o coração. E tudo leva a crer que Baraque entendeu. E ao final ele faz aquele cântico junto com Débora. E ele é escolhido para figurar na galeria dos heróis da fé. E esses heróis da fé, o texto continua no capítulo 12 de Hebreus, quando ele traz: portanto nós, e agora é para nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O bastão foi entregue a nós. Baraque correu a sua corrida. Débora correu a sua corrida. O bastão está nas nossas mãos. A jornada de perseverança não é uma caminhada ecológica por trilhas pitorescas, mas é uma maratona, onde muitos querão desistir no meio do caminho. Mas o texto é claro quando ele diz assim: perseverem. Lembrem-se daqueles que já cumpriram a corrida, que já venceram. Olhem para frente, tenham os olhos fitos em Jesus Cristo, pois Ele já venceu por nós, Ele já está na linha de chegada nos esperando com as medalhas na mão. Continuem perseverando, não desistam. Você pode até diminuir o ritmo,
Mas não desista. Persevere. Tenha os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos continuar falando sobre outros homens improváveis que Deus escolhe. Mas talvez Deus já falou ao seu coração nessa noite. Deus trouxe para você algo que chamou a sua atenção. E uma decisão precisa ser tomada. Depois de tudo que você ouviu, eu creio que você precisa decidir algo. Não decidir também é decidir. Mas eu espero que não seja essa a sua decisão. Por isso queria que você abaixasse sua cabeça, você tivesse liberdade agora diante de Deus. Uma resposta é preciso dar. Coloque seu coração diante do Senhor. Deus está pronto para ouvir. Ele não quer te acusar, mas Ele te escolheu. Ele tem um chamado para você. A sua história é uma história que precisa ser repartida. Você tem convicção do seu chamado, dos seus papéis como marido, como esposa, como pai, como mãe, como líder, como mulher de oração? Como você tem vivido esses papéis? Pai, peço que o Senhor esteja sondando os nossos corações, Senhor. Que o Senhor, através do Teu Espírito, nos ajude a termos, Senhor, consciência do nosso próprio pecado. E que o primeiro passo, Pai, que nós possamos dar é o passo que deu a nação de Israel, se arrepender, Senhor, dos seus atos, do seu egoísmo, do seu relativismo, Senhor, e nos voltarmos a Ti, Senhor, de todo o coração. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajude a cumprirmos de fato o nosso papel, o nosso chamado. Possamos ser de fato sal da terra e luz do mundo. Eu sei, ó Pai, que esse mundo há injustiça, há muita maldade, mas o Senhor também fez uma oração um dia, Jesus, dizendo que pedia para que nós não fôssemos tirados desse mundo. Mas, Senhor, nos livre do mal. E no poder do Teu Espírito, Senhor, nos dê a coragem de nos posicionarmos, Senhor, como luz em meio às trevas. Nos dê coragem, ó Pai, para nos posicionarmos como sal que impede o avanço da podridão. Senhor, tenha misericórdia de nós como igreja, como comunidade dos salvos em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor escolheu nós, os improváveis, ó Pai. E que a nossa força seja a Tua força. Que a nossa mensagem seja a Tua mensagem. E que o Senhor nos dê cada dia mais consciência do nosso papel, do nosso chamado. A cada instante, a cada momento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.